O resultado é e sempre será o mais importante. Só que o futebol não se resume apenas ao resultado. Existem vários fatores que nos ajudam a entender o que aconteceu após o apito final do árbitro. Futebol é contexto e a gente precisa analisar esse contexto para conseguir entender o resultado. Pepa acabou de ser demitido pela diretoria do Cruzeiro e não é mais o treinador do Cabuloso. Agora resta saber quem vai assumir o cargo do treinador português. Pepa veio para o clube após a saída do técnico Paulo Pezzolano. Pezzolano foi o treinador campeão da Série B do ano passado com a equipe, numa campanha muito boa, não apenas no resultado, mas no desempenho e também pelo que envolvia o Cruzeiro naquele ano. Quando viramos para 2023, o Pezzolano acumulou bastante desempenho e resultado abaixo. Ele saiu, foi para o Real Valladolid e veio o Pepa já no fim de março. No início do Campeonato Brasileiro, o Pepa conseguiu acumular uma sequência boa de resultados e de desempenhos, né? E isso acabou, eu até acho que o desempenho dele acabou perdurando por um longo período. O Cruzeiro tinha desempenho, mas aos poucos não foi conseguindo os resultados. Fato é que, analisando o balanço dos resultados do Pepa no Cruzeiro, o aproveitamento é muito ruim, é muito abaixo. Se eu não estou enganado, analisando todas as competições, né, com partidas de Copa do Brasil, é um aproveitamento de menos de 40%. Só que se a gente for analisar o contexto... e outra coisa, né, o resultado da equipe dentro de casa também é muito abaixo. Só no Campeonato Brasileiro foram 5 derrotas. Goiás, Fortaleza, Atlético Mineiro, Fluminense e Cuiabá, se eu não estou enganado. 5 derrotas do Cruzeiro em casa. Fora de casa o desempenho já era um tanto quanto diferente. A equipe conseguia resultados muito bons. Só que assim, o contexto do Cruzeiro nos ajuda a entender o porquê que o time não estava conseguindo construir os resultados, principalmente em casa. Porque se a gente for analisar o Campeonato Brasileiro, as equipes que jogam em casa, naturalmente têm a decisão de propor o jogo, né? De ter mais paciência para conseguir criar oportunidades. E para isso você tem que ter características de atletas para isso, né? Que tem essa capacidade de construir oportunidades. E o Cruzeiro, principalmente nessas derrotas, né? Cuiabá, Goiás, o próprio Atlético Mineiro, o Fluminense não. O Fortaleza, são equipes que têm uma transição muito forte, são equipes de contra-ataque de velocidade. E a partir do momento que você vai ter a posse e não vai criar oportunidades, essas equipes que têm essa transição, esse contra-ataque muito forte, eles vão te castigar, e como castigaram o Cruzeiro na casa do Cabuloso. Só que o elenco do Cruzeiro não tenha tantos atletas com essa capacidade para construir, para você criar várias oportunidades. Aí você deve estar se perguntando, mas Vini, tem o Matheus Pereira, cara. Tem o Matheus Vital, 2 caras de muita qualidade para isso. Chegou o Lucas Silva de final. Só que o Matheus Pereira praticamente não atuou, gente. O Matheus Pereira teve uma lesão no jogo contra o Botafogo e até então não voltou mais. O Matheus Vital, quando ele estava vivendo o seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro, junto com o Ramiro, junto com o Richard afastado por suspeita de envolvimento na manipulação de resultados. O Ramiro também teve uma lesão, está praticamente fora da temporada. Se retornar, vai retornar no finalzinho. O Matheus Vital também teve uma lesão. Então o Pepa perdeu o seu meio de campo titular praticamente no mesmo momento. E ele teve que buscar adaptação. E o time logo depois ainda correspondeu. Mesmo com o Jussa, mesmo com o Machado, depois veio o Lucas Silva. O time ainda era uma equipe competitiva. Então, a gente tem que analisar essa situação. O Lucas Silva veio agora recentemente, ele tem 5 partidas, se eu não estou enganado, após o retorno. Então, a gente tem que entender o porquê que o Cruzeiro, de certa forma, caiu de rendimento. Na verdade, não acho. Acho que deixou de conseguir resultados quando o desempenho era bom. Se a gente for analisar as partidas recentes do Cruzeiro do Pepa, foi o empate com o Corinthians em casa, tomou um gol nos acréscimos, né? E perdeu várias oportunidades de fazer um placar mais largo, naquela bobeira do Gilberto também, na desatenção da equipe, faltando minutos, segundos para acabar a partida. Tomou um gol de bola parada também nos acréscimos do segundo tempo contra o Palmeiras, né? Vocês se lembram que logo
Alguns minutos antes, eu acho que foi o Wesley, teve uma finalização de canhota que ele saiu cara a cara e ele acabou perdendo. Contra o Atlético Paranaense, uma partida muito dura e muito digna do Cruzeiro, mas acabou levando o gol do Fernandinho já no final, ainda não eram os acréscimos, já era o final da partida, aquele empate por 3-3. Então só aí o Cruzeiro deixou de conquistar 6 pontos por, entre aspas, besteira. Porque teve o rendimento, teve o desempenho, mas infelizmente o que vale é o resultado. E o Cruzeiro do Pepa não conseguiu o resultado. Mas todo um contexto em volta nos ajudam a entender. Porque nessas últimas 3 partidas, não só nessas últimas 3 partidas, né, mas nas partidas recentes, o Matheus Vital retornou recentemente. Já citei a lesão do Ramiro, já citei o afastamento do Richard. O William não está atuando. O Oliveira também está lesionado, os dois por lesão. O zagueiro titular do Cruzeiro hoje, ao lado do Luciano Castan, é o Neres, gente. O zagueiro titular ao lado do Luciano Castan hoje é o Neres. E nada contra o jogador, tá? Mas a gente consegue perceber a diferença do Neres pro Oliveira. Mas sem dúvida alguma. E tem outros atletas. Rafael Bilu também se lesionou para a partida contra o Santos, né? Ainda no primeiro turno. Inclusive o Cruzeiro vai enfrentar o Santos agora na Vila Belmiro, uma partida bem decisiva. Também tá fora e era um atleta que estava jogando muito bem esse jogo contra o Santos e acabou lesionado. Citei a lesão do Matheus Pereira. Então são atletas importantíssimos para a equipe. E que o Cruzeiro não teve peças à altura de reposição. E o Pepa teve que encontrar soluções para manter o time competitivo. Cara, vocês têm a ideia o que é você praticamente perder o meio-campo todinho num período de, sei lá, dias? Isso é uma situação muito complicada, você conseguir gerir algumas situações, alguns movimentos coordenados que já estavam na mente dos atletas e você ter que mudar 3 peças de cara. Então isso é algo tanto quanto complicado para você conseguir gerir, para você conseguir recuperar. E se o Cruzeiro, nessas últimas 3 partidas que eu citei, que perdeu pontos bobíssimos, praticamente gol nos acréscimos nessas últimas 3 partidas, Atlético, Palmeiras e Corinthians, o Cruzeiro tinha mais 6 pontos, estaria com 31, só para ter uma ideia, à frente do Atlético Mineiro na parte de cima da tabela. E aí, será que iriam demitir o Pepa? Será mesmo? Então assim, eu entendo a demissão, tá? Como eu iniciei o vídeo, a demissão é por conta dos resultados. São 7 jogos seguidos sem uma vitória. E isso pesa negativamente demais, demais. E o aproveitamento, de fato, é muito ruim. Mas o time estava conseguindo os desempenhos, cara. Era por besteira, por falta de por desatenção, por falta de atenção, por falta de você estar concentrado até o fim da partida que o Cruzeiro não estava conseguindo os resultados. E foi assim fez partidas bem dignas com resultados, com clubes bem difíceis de se enfrentar. Não só em casa, mas também fora de casa. E assim, eu de fato não demitiria o Pepa, tá? Eu entendo quem demite, entendo também as críticas, muita gente fala da insistência em alguns jogadores, da falta de oportunidades para outros, mas isso existe com qualquer treinador isso vai existir porque ele é pago para tomar decisão, cara. E assim, eu não conheço ninguém que está 100% satisfeito com o treinador. Nenhum torcedor está 100% satisfeito com o treinador. Só que futebol é mais uma vez contexto e você entender o que acontece. Então assim, fato que o Cruzeiro estava numa decadência de resultados, fato que a derrota para o Grêmio, não só o resultado, mas o desempenho, que aí sim foi uma partida à parte, influencia demais. E o Pepa também, na entrevista coletiva, meio que foi um tanto quanto pesado, né? Não a palavra não as palavras que ele usou, não também o clima da entrevista, ele foi bem sereno, mas assim, algumas coisas que ele disse retratam bem exatamente o que poderia estar acontecendo dentro do vestiário. E aí eu já não vou entrar no mérito, porque aí eu não sei o que acontece. Bom, eu não tenho informação, então eu não vou entrar no mérito do vestiário. Mas tem uma frase bem marcante que ele falou nessa última coletiva contra o Grêmio, que ele disse assim... Eu sempre, não com essas palavras, tá? Mas ele quis dizer isso. Eu costumo defender erros técnicos e de decisão de jogadores. Mas o que aconteceu hoje
é inadmissível, enfim, é algo que não dá para aceitar, é inaceitável. E ele estava se referindo à postura dos atletas. Então, assim, dá pra gente entender o que poderia estar acontecendo e o quanto ele de fato estava insatisfeito. Mas eu tenho dúvida se era a melhor decisão demitir o treinador nesse momento. É claro que daqui a um certo tempo vai ter a parada para a data FIFA, né? O próximo treinador vai ter um longo não, né? Mas vai ter um período razoável para conseguir treinar essa equipe, para conseguir pelo menos dar um mínimo de cara para esse time. Mas eu mesmo, Vinícius, não demitiria o Pepa. Entendo todo o contexto, toda a situação, principalmente o que envolvia o Cruzeiro há 9 meses, né? Há mais, né? Sei lá, há 10, 11 meses. E a gente vê o Cruzeiro hoje sendo bastante competitivo, tá? Com qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que os resultados em casa e também no contexto geral acabam influenciando essa avaliação. Beleza, rapaziada? Concorda aqui comigo? Pode ter certeza que com muito respeito, o que você comentar, a sua opinião, eu vou ler e responder a todos. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Grande abraço e até a próxima.